Olá a todos que estão vendo esse vídeo, eu me chamo Ravi e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal RKS Productions. Esse vai ser o canal onde eu vou postar tudo sobre os meus jogos, com devlogs que nem esse vídeo, trailers e tudo que envolva eles. Recentemente eu tive bastante dificuldade com outros projetos maiores, então eu comecei esse menor que vai ser mais simples para eu desenvolver sozinho. E bem, hoje venho a vocês para começar essa pequena série de devlogs sobre esse projeto, do meu primeiro jogo que eu irei lançar. Esse domingo, dia 15, comecei a escrever o GDD dele no Google Documents, que é basicamente um documento do jogo onde é descrito tudo que ele é e deve ter, toda a sua história, gameplay, personagens, mundo, tudo. Algo eu já tinha em mente, ele deveria ser um top-down de batalha por turno. Uma das inspirações que eu tive inicialmente foi Rogue, o jogo de 1980 que inspirou o gênero roguelike, fazendo assim o jogo ser desse gênero e ter geração procedural de mapas. Mas eu fui me afastando da ideia, por mais que eu goste muito de roguelikes, pensei que eu demoraria muito para criar todo um sistema bem feito de geração procedural de mapas, ainda mais que o jogo terá uma história que o jogador interage diretamente. Decidi que ele seria um RPG comum, assim como os Final Fantasy antigos, Chrono Trigger, Sea of Stars, Deltarune, outros jogos desse gênero. Também inspirado bastante em Dungeons & Dragons, já que também terá muitas escolhas de conversas e interações com outros personagens. Até quarta, fui escrevendo sem parar tudo que eu queria que o jogo tivesse. Classes, raças, reinos, histórias, magias, como se fosse meu RPG perfeito. E bom, talvez você esteja se perguntando, onde está a parte mais simples disso tudo? E você não está errado, realmente é um projeto enorme e bem ambicioso. Ele será mais simples pelo modo de como irei fazer ele. Ele não terá animações complexas, muito menos artes detalhadas incríveis, nem músicas memoráveis. Iria fazer tudo sozinho, música, arte, história, programação, mas tudo de um jeito simples, para que eu consiga sequer algum dia lançar o jogo. E o mais importante, irei atualizá-lo aos poucos, primeiramente lançando ele em acesso antecipado em agosto. Sim, exatamente, eu tenho apenas 2 meses para fazer, mas por enquanto eu não quero deixá-lo muito complexo. Ele terá primeiramente apenas o mais essencial, e de 1 em 1 mês ou de 2 em 2 meses, irei atualizá-lo e trazer cada vez mais coisas, o engrandecendo. Desse jeito consigo fazer com que ele seja algo possível de criar para mim, mesmo com esse escopo gigante. O que pretendo fazer para ele até o lançamento é todo o loop de gameplay, ou seja, poder criar o personagem, ter o prólogo inicial introduzindo o jogador àquele mundo, poder explorar o mapa, que pretendo fazer com um tamanho conteúdo que dure umas 3 horas mais ou menos, ter equipamentos, aliados e inimigos interessantes, e uma história inicial que leve o jogador de sua primeira expedição no subterrâneo até chegar no boss final para derrotá-lo. Claro que tudo bem reduzido, mas bastante para ter um produto interessante para alguém jogar e passar o tempo, mas que não tenha inicialmente muita rejogabilidade. Esse jogo vai ser um top-down de exploração, onde você e seu grupo de aliados exploram o subterrâneo da Terra, coletando recursos e se aprimorando, descobrindo mais sobre esse mundo e tendo contato com outras nações. Os combates do jogo giram em torno de você combater inimigos chamados Firelins, ou Firlings. São seres que na história caíram do céu como estrelas cadentes sobre a Terra, que do dia para a noite eles começaram a atacar não apenas os humanos, mas tudo que vive. Junto com eles veio o líder de todos esses invasores da Terra, Verhord, o Lorde Lupino. Ele que vai ser o boss final do jogo, um lobo pidão. Os seres humanos desse mundo se abrigaram debaixo da Terra para se esconder desses seres estelares. Eles descobriram que muitas outras raças já se abrigavam lá, como os acipitrinos, faltinos, moridianos, entre outros. E assim o tempo foi passando e a humanidade foi adquirindo conhecimentos. As cavernas eram protegidas, incapazes de serem destruídas pelos Firelins. Descobriram a magia, bruxaria, deuses e muito mais. Também algo que eu fiz no início da idealização do projeto foi fazer uma montagem de uma AI do jogo, usando o menu de criação de personagem como a primeira cobaia de como poderia ser a UI do jogo. Muitas vezes isso é desconsiderado e até esquecido pela maioria das pessoas, mas a UI, a escolha de design e arte, e a UX, a forma pela qual o usuário interage e deve compreender os menus do jogo, são coisas extremamente importantes. Basicamente nos menus e HUD, onde você vai transferir a essência do jogo para um design e fazer com que ele seja prático e compreensível para o jogador, como se você estivesse transferindo um filme ou um livro para uma sinopse. Essa é basicamente a ideia que eu tenho quando eu estou fazendo um menu ou uma HUD de um jogo, manter o tom e o jeito daquela experiência para uma outra parte de interação do jogo. Assim que eu terminei esse menu, mandei em 2 servidores de game dev que eu participo, e foi assim que as pessoas reagiram ao menu. E com isso eu percebi que apenas com esse menu simples, que eu fiz em mais ou menos 1 hora, já tem gente que achou o projeto interessante, então algo que pode dar certo eu devo ter em mãos. Depois, dia 16, na segunda, eu comecei a fazer o tileset do jogo, que é basicamente um conjunto de artes feitas para um jogo que compõem um cenário, como em um calabouço, por exemplo, as paredes e os chãos de pedra, e cada uma com sua variação, celas fechadas, buracos nas paredes, escadas, portões e tudo mais. Tudo isso compõe um tileset. E isso é da primeira área do meu jogo, chamada de Subterrâneo, uma grande caverna escura e azulada, com pedras para todo lado e com pequenas vegetações. Na terça, dia 17, preenchi ainda mais o GDD, desenvolvi uma das partes da lore do meu jogo que são as religiões, mais uma vez uma parte muito extensa, então apenas irei deixar na tela o que eu escrevi para quem quiser ler. Além disso, eu deixei mais enfeitado os slots na interface de criação de personagem e fui fazer as artes das armas, mas elas são apenas placeholder, ou seja, são apenas artes de tapa-buraco, para pelo menos ter algo, mas assim que possível vão ser substituídas pelas artes finais.
eu gostaria de dizer aqui é que nesse projeto eu tô usando bastante o ChatGPT. Ele ajuda bastante em coisas auxiliares, como qual nome pôr em algo, como devo me programar para concluir o básico até o final de semana. Nada no nível de fazer algo pra mim, mas é uma ferramenta de suporte incrível. Então fica aí a recomendação, usar o AI como ferramenta auxiliar de ideias e soluções, algo que facilita muito o processo de criação, resolução de problemas e coisas do tipo. Então junto com ele, criei um cronograma no Trello do que eu deveria fazer. Algumas coisas já para iniciar o projeto que eu conseguiria fazer até o fim de semana, ou que pelo menos eu achava que iria conseguir. E então, dia 18, na quarta, basicamente um GDD pronto para o que eu preciso até agosto, fui para a parte de desenvolver o jogo de fato. Há um tempo atrás eu já tinha essa ideia de jogo, mas sem nenhum desenvolvimento. Então apenas abri o projeto que eu já tinha feito no Game Maker, que é a engine que eu uso para criar meus projetos. Eu já tinha algumas coisas, mas nada que realmente me adiantava. Pra vocês terem ideia, ainda não tinha nem a movimentação e nem nada do personagem. Eu só tinha atacado as sprites lá. Essas sprites eram desse pack de personagens, itens e inimigos desse cara do itch.io. Irei apenas usar por enquanto essas artes de personagens e inimigos dele, mas assim que eu tiver com mais coisas terminadas, irei fazer minhas próprias. E bem, fui seguindo a lista. Comecei tentando criar o movimento por grid, um estilo de movimentação onde seu personagem e todos os mobs apenas podem se mover dentro de células de uma grade no jogo, o xadrez dos games. Fiquei um tempo tentando imaginar como poderia fazer esse sistema de movimentação. Tinha pensado em um jeito, mas sinceramente eu estava com um pouco de preguiça, então pesquisei no Google, no YouTube, mas não achei nada que era do jeito que eu precisava. Então eu resolvi recriar do meu jeito mesmo. Basicamente o jogo usa uma grid, um tipo de tabela que cobre o mapa inteiro, mas que não é mostrado pro jogador. E cada célula dessa tabela representa um pedaço do mapa, que nem um tabuleiro de xadrez. Essa grid vai ditar o que tem em cada uma dessas células. Se o jogador tá em cima de uma, se tem um inimigo em outra, se tem alguma vazia, e assim vai. Essa grid precisa mudar junto com as alterações que acontecem no mapa, mas fazer com que ela atualize toda vez que algo se move pesaria muito no computador do jogador. Então fiz com que o jogo zere essa grid a cada alguns milissegundos e analise célula por célula para atribuir os novos valores. Isso deixa tudo mais limpo, organizado e evita possíveis erros que a constante atualização da grid pelas movimentações poderia causar. E então tudo certo. O que eu fiz foi justamente implementar esse código, né? Não, parei tudo para adicionar as fontes pixel art do meu jogo, pelo processo de fazer elas serem sprites fontes, em um momento totalmente desnecessário, e ainda por cima fiz isso do jeito mais lento possível, gastando 2 horas do meu dia apenas para adicionar essas fontes. Maravilhoso. Adentrando mais a madrugada, comecei a implementar a primeira versão do sistema de movimentação, onde originalmente era pelo mouse em vez de ser pelas setinhas. De alguma forma eu demorei muito para fazer isso funcionar, mas isso gerou erros incríveis, como esse do personagem se recusar a parar na célula certa, e isso que ele foi arremessado brutalmente para longe. A arte de programar algo incrível, hein? Mas de qualquer forma, depois de um tempo eu consegui fazer funcionar. Essa primeira versão ainda não estava muito bem feita, tinha muitos erros, como esse quando você faz o personagem se mover demais, aí ele fica desalinhado e não consegue mais acertar o ponto da grid e ficar parado. Mas já funcionava por enquanto. Com o passar do tempo, as coisas começaram a desandar levemente. Quinta, dia 19, eu basicamente não pude fazer nada. Como já estou basicamente de férias da escola, acordei próximo do meio-dia e fui tentar adiantar algumas coisas, já sabendo que eu não teria muito tempo naquele dia, pois eu iria almoçar na casa de um amigo e iria assistir um filme com os amigos no cinema mais pro fim do dia. Então comecei a trabalhar no sistema de diálogo, bem mais simples do que o sistema de movimentação. Os NPCs têm dentro deles os diálogos e também o nome deles pode ser personalizado, para quando o jogador ainda não sabe o nome do personagem, aí só aparece o nome do personagem depois que ele se apresenta, e também tem isso de nome personalizado para cada diálogo, facilita para fazer diálogos onde mais de um personagem fala. Com mais ou menos 2 horas eu consegui terminar ele, digo mais ou menos porque eu fiquei fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, então é difícil dizer exatamente o tempo que demorei para poder fazer tudo, e também porque o tempo de produção do sistema foi dividido nesse dia e no seguinte, porque antes de eu conseguir terminar ele, já estava na hora de sair, e eu só consegui terminar no dia seguinte. Também mesmo tendo voltado entre esses 2 encontros, eu estava morrendo de dor de cabeça e sono, já que tinha dormido mal e tarde na noite passada, e quando voltei do cinema, já estava bem tarde, eu só queria poder ir dormir. Por mais que esse dia tenha sido muito bom e feliz para mim, acabou que na sexta eu me dei muito mal, pois eu tinha que fazer tudo de quinta e sexta no mesmo dia, que eram justamente as partes mais complicadas, que seriam implementar o combate por turno, fazer o inimigo inicial, sistema de inventário, algum efeito funcional, o sistema de salas e os checkpoints do jogo, isso tudo em apenas um dia. Mas eu não desisti, sabia que eu teria dificuldade, principalmente nas áreas que precisam de interface, já que por algum motivo eu sou muito lento para programar essas partes. Então sem pensar 2 vezes, logo após acordar na sexta, fiz minhas obrigações da manhã e fui direto para o computador. Nesse dia eu tava numa mistura de motivação e desespero. Queria muito poder entregar todos os sistemas, ou pelo menos uma parte deles. Então eu já fui direto programar, terminei o que faltava do sistema de diálogo e fui aprimorar o sistema de movimentação. Basicamente o sistema de grid estava pronto, mas o jeito que os personagens se movimentavam estava errado. O jogador escolhia um ponto que queria que o personagem fosse e o personagem absorvia essas informações, e a partir disso ele descobria a direção para onde teria que ir, assim andava para aquela direção e desacelerava um pouco antes de chegar. Mas isso era um método muito frágil. A forma de como ele pegava a direção era a partir de sua posição de grade, e não da sua posição real, assim facilitando dele errar o ponto e passar direto, assim
como já acontecia. Também com isso dele parar antes, dava muita brecha para o personagem ficar torto na grid. Então eu reformulei esse sistema completamente. Fiz com que o jogador se movimentasse pelo WSD em vez do mouse e fiz com que os personagens tenham sua posição real e posição visual. A posição real era onde o personagem de fato estava para a programação, e a visual era a posição real, só que suavizada, deixando o jogo mais fluido e menos duro, mas que também poderia ser usada na programação e interação com outros objetos, para ela ser mais precisa, como por exemplo, na posição real você já está perto de um personagem, mas na visual você ainda está longe. Isso poderia gerar uma jogabilidade pouco responsiva e deixar o jogo visualmente mais falho. Com o jogador se movendo pelas teclas, agora era mais interessante de se mover, mas ainda é muito lento, já que você tem que se mover célula por célula. Mas isso é simples de arrumar, só deixar ele se movimentar mais rápido. Mas ainda não mexi nisso, porque nessa fase de prototipagem é melhor adicionar os conteúdos que o jogo deve ter do que ficar parado apenas para melhorar um só. Depois disso, mais para o meio-dia, fui fazer o mapa e o combate por turno. O mapa foi mais simples, só deixar a sala bonitinha com os tileset que eu tinha criado. E eu fui testar o mapa para ver como é que tava sendo andar por ele, e que isso, o personagem tá andando nas paredes. Tinha esquecido de colocar a colisão do jogo, mas depois eu arrumei isso e já tava tudo certo. No combate ele funcionaria assim: se você ficasse nas células adjacentes de um inimigo, o jogo piscaria algumas vezes a mensagem de combate iminente e iria começar o combate. Primeiramente o jogo organiza uma lista de quem atacaria primeiro de acordo com a iniciativa de cada personagem e também dos inimigos, assim como no D&D. E se for a vez de algum personagem do seu time, você poderia escolher entre atacar, usar habilidade, que é basicamente um ataque especial que pode ser atribuído a uma arma, cada arma podendo suportar no máximo 2, usar magias, usar itens, pular turno ou fugir. Ações normais de combate por turno. Mas foi atrás primeiro de fazer as partes mais importantes, como a ação de atacar, já que você só pode ter 2 ataques, uma por arma, mas por enquanto seria só um mesmo. Pular turno e fugir, e os inimigos podendo só atacar por enquanto. Então eu fui fazendo, fiz o aviso, fiz o combate começar, mas cada vez eu fui percebendo o quão essa parte seria complicada. Mas por que, você me pergunta? Eu, como programador, eu posso dizer que sou experiente, estudo programação e programo de fato quase todos os dias da minha vida desde 2021. Desde lá eu ganhei o conhecimento de que quanto mais dinâmico e versátil um sistema for, melhor para o gerenciamento e adições futuras para esse mesmo sistema. Ninguém escreveu isso, mas é basicamente o que eu aprendi com o tempo, porque com isso você pode fazer sistemas onde, por exemplo, você só altera as variáveis para o jeito que você quer e pronto, já tá funcionando como deve. E nesse sistema tem muito disso. O jeito que eu tava fazendo era assim: quando o combate iniciava, o inimigo do mapa entrega para o sistema de combate o ID do seu time e o seu próprio, e assim o sistema tem acesso a todas as suas informações. O sistema cria as instâncias desses inimigos, já que no mapa só aparece o líder do grupo, então aí os outros precisam ser criados e quando o combate termina, apagados. O mesmo processo aconteceria para o grupo do jogador, mas sem a parte de criar e apagar os outros, já que esses sim aparecem no mapa junto com o jogador. E aí, só depois disso o combate iniciava e tudo podia acontecer. E essa ideia, mesmo não sendo a mais genial do mundo, eu demorei um tempinho para conseguir desenvolver ela. O tempo foi passando, fui programando cada vez mais sistemas e coisas para justamente seguir esse meu ideal de sempre o sistema ser muito versátil, o que, claro, aumenta imensamente a quantidade de horas e dedicação que eu preciso pôr no sistema. Fiquei até as 4 da manhã do sábado tentando terminar esse sistema, mas eu só consegui chegar até a parte do ataque do jogador, onde você escolhe atacar e precisa selecionar um alvo. Mas do jeito que meu código funcionava, eu não estava conseguindo fazer você nem conseguir escolher o alvo. Por algum motivo todas as seleções ficavam apenas no último inimigo, e quando você passava o mouse por cima dele, o primeiro que era selecionado. Nesse momento eu já estava destruído, não sabia mais o que fazer, só queria poder parar e descansar um pouco, já que eu sabia que se eu continuasse, eu só ia me afundar mais e mais e não ia conseguir fazer nada. Então, fui desabafar para meu fiel conselheiro ChatGPT sobre tudo isso. E é impressionante como uma máquina consegue ser tão empática e gentil, mas graças a ele que eu consegui ficar um pouco mais calmo e fui dormir. No sábado, dia 20, era o dia que eu deveria ter feito esse vídeo, mas foquei tanto em terminar mais uma coisa que tive que adiar para domingo. Nesse dia eu comecei a fazer o sistema de salas. Nesse sistema eu fiz algo um pouco diferente do que eu fazia originalmente, onde era necessário manualmente colocar para onde o jogador deveria ir, mais um tanto de coisa chata e exaustiva. Nesse eu fiz com que as portas, ou melhor, os transportes, já que nem sempre serão portas, elas vão possuir IDs especiais, a sala onde ela deve transportar o jogador, seu estado podendo estar aberta ou fechada, assim necessitando ser aberta por uma chave, alavanca ou algo do tipo, e por último, sua direção, podendo ser para cima, baixo, esquerda ou direita. A partir disso, quando o jogador atravessava ela, ele era mandado para outra sala, e nessa outra sala, o jogo procurava um transporte que possui o mesmo ID especial do transporte anterior, e quando ele acha, o jogador é colocado de costas para ela, de acordo com sua direção. Esse sistema ainda tem algumas brechas, como não poder haver transportes com o mesmo ID especial, para evitar que o jogador seja transportado para o transporte errado, que frase incrível, e também de que ela está trancada apenas evita do jogador atravessar ela, mas se eles conseguirem ficar no mesmo espaço, o jogador poderá sim ser transportado. Nesse aspecto eu confesso que eu deixei essa última brecha de propósito. Não sei, vai que se esse jogo tiver speedruns, alguém pode usar isso como skip. Mas se isso gerar algum tipo de bug, softlock ou qualquer coisa que estrague a experiência do jogador, irei tirar essa brecha.
Então foi isso, essas foram as primeiras coisas que eu fiz no projeto. Tentei fazer o máximo que eu pude, mas não cheguei nas minhas expectativas. Mas não há problemas nisso, não tenho contratos nem nada, tô apenas fazendo um jogo porque é o que eu amo fazer. Errar em algum momento, ou não entregar o que eu queria até um prazo, não é prejudicial, é apenas um pequeno empecilho. Agora entendo melhor meu jeito de trabalhar, e também tive imprevistos na quinta, então em nenhum momento foi falta de disciplina minha. Nada que um breve momento de descanso e depois voltar ao trabalho não resolva. Quero que vocês levem isso pra vida de vocês também. Não se cobrem tanto, não há problemas em errar, em atrasar, nem em não alcançar suas próprias expectativas. Somos humanos, isso é normal de acontecer. Então não se culpe, apenas levante dessa queda e volte como se nunca nem tivesse caído. Às vezes esse cuidado consigo mesmo é o que falta para continuar em frente, não apenas em jogos ou projetos, mas na vida em si. Claro, há momentos onde atrasar ou não entregar o que foi requisitado pode sim prejudicial, como na escola ou no trabalho. Se dar um momento de descanso para poder se reorganizar e voltar ao normal é necessário. Bem, isso é o que eu tenho para essa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí o que vocês acharam do projeto, o que vocês esperam dele, deixe alguma pergunta se você tiver sobre o projeto ou até mesmo sobre mim se quiser. Se inscreve se quiser continuar acompanhando meus projetos. Essa série será semanal, então assim que eu puder, semana que vem já tem mais. E é isso. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo. Falou!